Olá, meus amigos, leitores da coluna Fatos e Versões e internautas do portal Varginha Online. Estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas da coluna Fatos e Versões e do Varginha Online, como a gente sempre faz nas eleições municipais de Varginha. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. João Carlos Ottoni Adel. Dr. João Carlos é empresário, médico, cirurgião plástico e hoje está como presidente do Conselho Administrativo do Hospital Regional do Sul de Minas, que é uma das principais estruturas de saúde de Varginha. Dr. João Carlos, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui conosco. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Márcio, foi meu prazer participar desse programa com vocês. Dr. João Carlos, nós estamos fazendo esse novo modelo de entrevistas, né, nessa época política. Ao invés de entrevistar os candidatos propriamente, nós estamos entrevistando autoridades das mais diversas áreas, né, áreas prioritárias para Varginha, para poder fazer a análise do plano de governo de cada um dos candidatos, né? Nós adotamos esse modelo porque nós tivemos dificuldade em falar com os candidatos propriamente. Teve candidato que marcou e não compareceu, teve candidato que não demonstrou interesse, candidato que não conseguiu espaço na agenda. E aí eu gostaria de começar essa introdução perguntando para o senhor, você acha que essa estratégia de não comparecer a debate, de não conversar com a imprensa, de não apresentar as propostas em público, você acha que é uma proposta acertada? Como é que é isso para a saúde em relação ao meio político, sem ter uma conversa prévia do que cada candidato pretende? Rodrigo, assim, é lamentável esses fatos que você relata, fiquei até surpreso, porque Varginha é uma cidade muito importante e o tema saúde tem muita relevância na gestão de uma cidade como a nossa. Nós somos uma cidade polo para a região. É uma cidade de 140 mil habitantes e esse tema tão importante, eu acredito que todos deveriam estar debatendo, sim, até procurar ajudas, né, de alguns especialistas para ajudarem, que eu fiz uma análise aqui no plano de governo e até o assunto que nós vamos ter daqui a pouco, né, nós vamos debater, mas é lamentável que eles não tenham participado. É o que eu posso dizer de todos. Doutor João Carlos, agora entrando realmente no tema dos planos de governo. Nós encaminhamos para o senhor o plano de governo que foi apresentado pelos 3 candidatos na Justiça Eleitoral. Até o momento, esse é o único documento público de compromisso dos 3 candidatos, né, do Leonardo Ciassi, do PSD, do Zacarias Piva, do PL, e do Fabiano Almeida, do PV. Até então, o único documento formal que nós temos desses três candidatos para o governo de Varginha, para quem vier a ser eleito, é esse plano de governo. E pelo que o senhor analisou, dos 3 planos de governo que nós encaminhamos, qual que é a sua análise geral da área de saúde, do que os 3 apresentam? É execuível? É realmente factível? Olha, eu fiz uma análise detalhada, até tomei cuidado de ler por 2 vezes, para não ser omisso e falar coisa de forma errada. Com respeito a todos os 3 candidatos, os 3 planos de governo para a área de saúde, eles são muito superficiais, tá? Eles estão ali muito em cima da ampliação dos atendimentos, universalização dos atendimentos, melhoria de plano de cargo e carreiras, criação de alguns cargos dentro das policlínicas ou dentro das UBSs. Eu acho que isso, assim, para a importância de Varginha, com todo respeito aos 3 candidatos, eu acho que eles não vão gostar do que eu vou falar, mas eu achei que ficou muito superficial, tá? Eu acho que Varginha, sabe, Rodrigo, porque assim, e nós que somos cidadãos varginhenses, que amamos Varginha, e eu que agora eu falo assim, me deram a oportunidade de participar da gestão da saúde de Varginha, uma vez que eu estou à frente, como você disse, de um importante hospital representativo para a cidade. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a participar das reuniões e participar dos debates voltados para a saúde, a gente percebe que Varginha
Eu até enumerei aqui algumas coisas, se eu esquecer de alguma coisa, você pode até me corrigir, porque você também conhece bem, bom conhecedor de tudo da cidade, mas Varginha é uma cidade privilegiada na saúde. Tá? Nós temos, assim, um vasto número de equipamentos, nós temos 4 hospitais, sendo dois públicos, 2 particulares, nós temos uma policlínica de especialidades médicas, nós temos uma policlínica de especialidades odontológicas, nós temos 3 centros de reabilitação, um municipal, um da PAI, um do Hospital Regional, nós temos centro de vacinação, nós temos um UPA excelente, nós temos o maior SAMU do Brasil, nós temos o resgate do Corpo de Bombeiro que atua junto com o SAMU, nós temos, salvo engano, 17 policlínicas, 17 UBSs, nós temos, acho que, 20 programas de saúde de família, não sei se eu esqueci, mas acho que basicamente é isso. Então, assim, nós temos uma cidade muito preparada para ter uma boa prestação de saúde à população. Só que o fato da gente estar dentro de um hospital de alta complexidade, e começar a participar dos debates, a gente percebeu que a gente poderia melhorar essa questão. Então, nós temos hoje em Varginha, basicamente, que eu até levantei essa discussão há algum tempo atrás, a gente começou a debater esse assunto, um problema muito sério, Rodrigo, que é a questão do atendimento do fluxo da emergência. Hoje, um cidadão que sofre um politrauma em frente ao hospital regional, ele é resgatado pelo SAMU ou pelo bombeiro, ou ele é levado para a UPA ou é levado para o Bom Pastor. E nenhum dos 2 locais resolve o problema desse paciente 100%. Porque a neurocirurgia está no hospital regional, o trauma ortopédico está no Bom Pastor, então eu costumo brincar... Carlos, nós vamos adentrar sobre essa questão da interação das estruturas. Nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu acredito que todo cidadão deve se questionar. Nós recebemos muitas perguntas nesse sentido aqui para a coluna. Doutor João Carlos, a saúde pública é um dos setores que tem, o setor que tem o maior orçamento do município, do estado e da federação. O município de Varginha, o maior orçamento que tem é o da saúde. E ainda assim, diante de toda essa estrutura que o senhor elencou aqui, que nós temos em Varginha, né, desde municipal até estruturas estaduais e federal, mesmo com toda essa estrutura, mesmo com o maior orçamento no governo, nós ainda temos reclamação de falta de dinheiro, falta de investimento na área de estrutura. Como é que a gente explica para o cidadão que a saúde é a que mais recebe dinheiro e ainda falta? Falta estrutura, falta médico, falta tudo. Como é que a gente explica isso? Qual que é a fundamentação disso? Eu assim, sabe, Rodrigo, eu pondero a sua pergunta da seguinte maneira, eu não acho que falta tanta coisa assim, não. Eu acho que falta ajustes, tá? Eu acho, assim, que nós temos uma cidade que, pela Constituição, nós temos que gastar, salvo engano, 20% da arrecadação. 20% está na Constituição? Agora, acho que é 28%. 28%. Nós estamos gastando mais de 32%, 35% da receita municipal com a saúde. Então, a gente vê que a gente tem alguns gargalos para onde esse dinheiro está sendo gasto, tá? Eu já debati isso com várias pessoas dessa área, e sem querer ser chato, mas assim, a gente consegue enxergar que esse dinheiro está sendo gasto, às vezes, de uma forma sem ter o devido cuidado, tá? Por exemplo, se investe lá no Bom Pastor, anualmente se coloca no Bom Pastor um valor para poder finalizar o ano, para poder fechar as contas do Bom Pastor, um valor muito alto no nosso ponto de vista. Então, lá a gente vai pensar o que tem lá no Bom Pastor, que é um hospital caro para a cidade. Lá nós atendemos nós temos o Centro de Oncologia, que é referência para 43 municípios, salvo engano, e aí entra aquela questão, a oncologia em todos os lugares do mundo, do Brasil principalmente, pagam bem, os programas federais, estaduais pagam bem. Então, por que o município está colocando tanto dinheiro assim, além do que é recebido pela prestação de serviço?
Então, sempre teve esse questionamento, eu sempre tive. Então, assim, eu até sugiro ao próximo prefeito que seja feito um estudo para entender, será que é porque a gente atende a tantos municípios e a gente não consegue receber do SUS o valor que seja competente, que seja compatível com o gasto, e a prefeitura tem que arcar com isso? Será que isso é saudável para as contas do município? Aqui não é uma crítica, é um levantamento, é um questionamento. Eu não sei te perguntar, eu acho que esses candidatos deveriam estar nesse momento debatendo isso, tá? Se gasta, desde que eu entrei no regional, foi de 20 para quase 60 milhões de reais por ano tem se colocado. Eu estou no regional desde 2019. Então, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 24 deve ultrapassar de 60 milhões. Será que isso é saudável para Varginha querer ainda bancar essa medicina para 40 municípios e uma medicina que fica cara para poder a cidade, o cidadão varginhense pagar? Né? A gente muitas vezes é questionado, a UPA de Varginha recebe paciente de várias cidades. Realmente recebe paciente de várias cidades. Por força da lei, nós temos que atender Varginha, Monsenhor Paulo, se não me engano, Eloy Mendes e... Carmo da Cachoeira, não? Carmo da Cachoeira. Isso. Então, tudo bem, mas vem outras pessoas, a gente sabe de prefeituras que param ambulâncias na rodoviária, dá a passagem para a pessoa, descer no rodoviário, pegar o ônibus e ir lá para a UPA. Então, eu acho que esse cuidado teria que ter, porque a manutenção da UPA é muito caro para o município. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente percebe, o hospital regional mesmo, o nome do hospital regional já fala que é o hospital regional, nós temos uma abrangência regional. Ele, quando foi criado lá em 1923, já tinha essa ideia de que Varginha já era uma cidade importante. Então, ele tem essa abrangência. Doutor, só um detalhe. No hospital regional, qual que é a proporcionalidade de atendimento região e Varginha? Varginha representa quantos por cento do atendimento total do regional hoje? Eu fui fazer esse levantamento, tá, Rodrigo? Eu tinha te falado outro dia, até o número informalmente, mas eu fui fazer o levantamento. O que acontece? Nós temos a maternidade. A maternidade, 90% é paciente de Varginha. Então, ela joga a estatística bem favorável à Varginha. E nas outras clínicas, aí em torno de 40% é Varginha, o resto são as outras cidades. Então, na hora que a gente faz a média do hospital inteiro, a gente vai chegar em mais ou menos uma faixa de 45% a 50% são cidadãos varginhenses, o restante são cidadãos de fora. Mas o hospital regional, ele é exatamente ele tem essa nuance de atender esses planos regionais. Só que às custas de dinheiro federal e estadual. Não é dinheiro de prefeitura, tá? Então, a prefeitura tem dado um subsídio para a gente importante, né? Este ano corrente de 2024, nós vamos receber um total de 5 milhões de reais da prefeitura para poder subsidiar o hospital. Ele veio num crescente, começou em 2020 com 3 milhões, passou para 3 milhões e 600, 4 milhões, e agora nós estamos em 6 milhões, tá? Só que a hora que você faz o comparativo... É isso que eu ia falar, doutor, olha só. Fica claro, eu vi os números do orçamento do que a Prefeitura de Varginha investe na FOMUV, no regional, no Bom Pastor, e do que se investe no regional. E aí, com essa informação que o senhor nos traz, que na média 50%, né, média de 50% do atendimento do regional é destinado para Varginha, nós vemos claramente que é uma desproporcionalidade de recursos que a prefeitura investe no Bom Pastor e no regional. E aí eu lhe pergunto, né, matemática, a gente pode pensar dessa maneira. Está havendo uma supervalorização do Bom Pastor com recursos ou está havendo uma desvalorização do regional frente ao orçamento municipal? Rodrigo, eu acho assim, eu gosto de falar o português franco, tá? O Hospital Regional vinha sendo gerido por um grupo político da cidade que o mesmo grupo levou o Estado para o buraco. Então, era um hospital que estava totalmente desacreditado, tá? E quando a gente assumiu, a gente demonstrou que o grupo que assumiu era um grupo que a prefeitura poderia passar a acreditar de novo. Então, a partir desse momento, a prefeitura começou a acreditar. E é um hospital que ele é uma fundação privada, ele não tem dono. Muita gente achava que era do Estado, o hospital regional nunca foi do Estado, o prédio não é do Estado,
prédio, o terreno é do hospital próprio, e o Estado tinha a simples função de todo governador que entrava nomeava o conselho. Ele nunca foi um hospital estadual. Tá? Agora, colocando assim com toda honestidade, o Hospital Bom Pastor é um hospital da prefeitura, né? Então vamos estudar as características de cada um. Eu acho que um debate com os candidatos tinha que ser nesse sentido. O hospital regional é um hospital que os funcionários são CLTistas. O hospital Bom Pastor é um hospital público. Ele não pode receber verba, ele não pode receber valor de convênio particular, ele é um hospital público. Então, o funcionalismo também é um funcionalismo concursado, efetivado e que tem estabilidade funcional, tá? Então, aí a gente começa a fazer algumas análises. Esse comparativo, doutor, por exemplo, eu já coloquei que o Hospital Bom Pastor recebe muito mais recurso do que o Hospital Regional. O Hospital Bom Pastor, ele tem, em média, metade do número de leitos do regional, né? E o número de servidores do Bom Pastor também é muito superior ao do regional. Daí, a minha pergunta dentro da matemática. O Hospital Bom Pastor, em número de leitos, é metade do regional, mas tem muito mais funcionários. Como é que a conta fecha? O regional está precisando de mais estrutura ou é o Bom Pastor que está inchado? Então, assim, eu posso falar num momento como esse de debates, né, de pré-eleição, eu quero que todos acreditem que essa nossa conversa é para mostrar uma realidade. Sim. Não está aqui nenhum julgamento, né? É uma realidade que o Hospital Regional tem 200 leitos, o Hospital Bom Pastor tem 102 leitos, o Hospital Regional tem 500 funcionários, o Hospital Bom Pastor tem 650 funcionários, tá? Aí fica brechas para a gente poder fazer questionamentos. Mas como que um funciona com o dobro da capacidade e com muito menos funcionários? Talvez seja a demanda da oncologia, que é uma demanda maior. Será que qual que é a questão que explica esses números? Assim, de imediato, sabe, Rodrigo, eu com todo respeito a todo mundo, fica aqui essas dúvidas, esses questionamentos que a gente tinha que fazer, e tinha que pôr em debate. Eu acho que os candidatos tinham que pôr para a mesa para discutir esse assunto. Por quê? Porque se a gente projetar fizer uma progressão desses valores que estão sendo repassados ao Hospital Bom Pastor, eu acredito que daqui 4 anos nós vamos estar repassando, o município está repassando mais de 100 milhões de reais por ano para o Bom Pastor. Então, por que isso está acontecendo? Eu acho que caberia, assim, deveria todos sentarem na mesa e falar, gente, vamos entender o que está acontecendo. Não é crítica, é simplesmente a abertura de um debate. Hoje a gestão do Bom Pastor, assim, é muito boa. O Alemão é um excelente presidente, a Rosana é uma excelente diretora. Então eu acredito que as demandas que eles têm lá, por atender a oncologia em alta complexidade, que é uma doença que comove a todas as famílias, ela é uma doença cara e tal, mas será que o SUS não está colocando o valor devido? Será que é um questionamento? Outro questionamento, será que a gente deveria sangrar os cofres municipais por continuar atendendo 40 e tantos municípios? É outro questionamento. Então, o Bom Pastor também atende a região, né? Não é uma exclusividade do regional. O Bom Pastor também faz atendimento regional. O Bom Pastor atende, se não me engano, 43 municípios que está no pacto da oncologia. Tá? Então, assim, esse questionamento eu faço. Será que, por ser um tratamento tão caro e o SUS não cobre o valor correspondente que deveria, e aí a prefeitura tem que arcar com isso? Então, são questionamentos que, assim, a gente tinha que tá trazendo para um debate agora. Perguntar aos candidatos o que o senhor pensa a respeito e qual que seria a atitude que o senhor tomaria a partir de 1º de janeiro, se o senhor fosse vitorioso. Esse debate tem que ser trazido. Doutor João Carlos, então, adentrando nessa questão da interação entre as estruturas. Varginha tem a estrutura de saúde, né? Na rede pública, principalmente, que é a maior, e na rede particular, nós temos aí o Hospital Regional, o SAMU, as policlínicas, né, as UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde, temos a UPA e também temos a rede particular, né?
os 2 hospitais particulares. De que forma que a gente pode, né, que o próximo prefeito de Varginha pode melhorar a interação de toda essa estrutura? Como o senhor disse, se um sujeito for atropelado em frente ao regional, aí é trauma, então manda lá para o UPA, manda lá para o Bom Pastor. Às vezes o cara não tem tempo. Ele tem um trauma. Como é que o próximo prefeito pode melhorar essa sinergia de todas essas estruturas? Exatamente, Rodrigo. Eu acho que Varginha precisa nós precisamos sentar para conversar isso, tá? Eu não tenho essa resposta para te dar. Quer dizer, eu tenho a resposta é centralizar num único local, tá? Um local onde a gente tenha um nível de atendimento de trauma, nível 3. Varginha não tem esse nível de atendimento nível 3. A cidade mais próxima que tem aqui é Pouso Alegre e Passo. Varginha tem um nível 2. Eu vou só te explicar o que significa esse nível. O nível 3 de atendimento ao trauma, você tem que ter presencial, um cirurgião geral, um pediatra, um clínico, um ortopedista, um anestesista e um neurocirurgião. Esses 6 profissionais têm que estar na porta do hospital aguardando a chegada dos traumas. 24 horas. 24 horas. E ainda tem que ter a distância alcançável. Oftalmo, otorrino, cirurgião de tórax. São as especialidades que vão vir junto com o atendimento de um politraumatizado, tá? Isso custa muito dinheiro, tá? Não é uma coisa que você pega uma equipe de 6 profissionais e deixa ali pagando plantão 24 horas esperando acontecer. Então, a Varginha tem um nível 2. O nível 2 você precisa do cirurgião geral, a pediatria, a clínica médica, o anestesista. Então, você resolve grande parte das coisas, mas você não resolve tudo, tá? Então, eu acho que, assim, que eu posso contribuir com esse debate, e não é aqui nenhuma crítica A, B ou C. Isso é um levantamento sendo muito honesto com os meus princípios. Eu acho que você me faz uma pergunta, eu sou obrigado a responder dentro da verdade. Nós temos que caminhar para conseguir, em Varginha, um atendimento de trauma nível 3. E aí, lá nesse local, onde todo politraumatizado vai chegar, ele vai ter o atendimento completo, tá? Então, hoje a gente tem esse atendimento esfacelado. Eu brinco que, às vezes, assim, tem que cortar a cabeça de um paciente, levar lá para o regional para tratar o trauma e deixar o resto do corpo tratando no Bom Pastor. Eu venho falando isso há algum tempo, tá? Eu posso até ser chato, mas é uma verdade. Mas então, eu acho que... Dentro desse quesito aí, dessa pergunta, do que o senhor está dizendo, nós temos em Varginha um fórum permanente de fala, de discussão entre as estruturas, ou seja, hoje todas essas estruturas municipais, federal, estadual, o Bom Pastor, com o regional, com a UPA, vocês conversam, planejam frequentemente, ou cada um é uma ilha, trabalha ali? E a segunda coisa, perguntando, para fazer esse tratamento nível 3, tem estrutura técnica, profissional e dinheiro para fazer isso em Varginha? O próximo prefeito tem condições, se quiser, de fazer isso? Olha, Rodrigo, então vamos lá na primeira pergunta sua. Nós temos hoje um centro de regulação que é gerido pelo Estado de Minas Gerais, que fica em Alfenas. Esse é um sistema onde todos os pacientes da rede pública, quando precisam de internação, ele é uma central única, que ele manda todos os pacientes já para cada hospital, de cada referência. Por exemplo, um paciente que precisa de cardiologia, aqui dessa nossa macro-região, que são 54 municípios, vai lá para o regional. Então, a gente recebe no sistema que tem um paciente precisando, e esse centro de regulação, ele vê a prioridade do paciente, e ele vai ali, tem uma fila que é respeitada, ela é muito respeitada, e de acordo com a prioridade, ele vai sendo jogado para frente. Então, a gente se fala assim, enquanto isso está muito bem organizado, tá? É um sistema que funciona, ele é democrático, ele não pode ser furado por um político que liga, um deputado, alguém que liga querendo, João, interna algum paciente aí, porque ele está precisando. Eu sempre falo, olha, deixa eu ver o número do sulfácio, olha, o fulano, ele está aqui para ser chamado, daqui tem 2 pacientes na frente, ele é o terceiro a ser chamado, está na dependência de teu... é uma prioridade. O sistema, quando é prioridade, urgência, emergência, chama a vaga zero. Ele é colocado na ambulância,
imediatamente é conduzido ao hospital de referência. Então, por exemplo, se for um infarto, esse paciente foi atendido em casa ou foi atendido no UPA, e não, o sistema de regulação nem precisa, ele já é vaga zero, ele para na porta do hospital regional e esse paciente desce e é atendido. Tá? Então, a gente, nesses momentos, é que a gente descobre, em relação ao trauma, que tem essa deficiência. Mas, assim, os entes se falam, hoje, assim, eu te falo assim, sabe, Rodrigo, com toda certeza, nós somos muito bem representados. Nós temos aqui em Varginha a Superintendência Regional de Saúde, que é o gestor lá, o diretor é o Luiz Paulo Rupecoro, esqueci o nome dele, desculpa, ele vai ficar bravo comigo. Mas é um cara, assim, extremamente... Doutor... entende a legislação. Nós temos a Secretaria de Saúde de Varginha, que é muito ativa. O secretário Ada, assim, está fazendo um trabalho excelente, tá? Eu posso dizer que nós temos uma Câmara Municipal que todos os vereadores nos apoiam, eles são pessoas sensíveis às nossas causas. Doutor João Carlos. Só para complementar, nós temos um prefeito muito sensível com todas as causas. A gente veio da pandemia para cá, a gente teve uma interação muito grande de todos os entes de saúde, sempre que um hospital precisava, ajudava o outro, a prefeitura sempre apoiando em tudo. Então, assim, nós somos privilegiados, mas a gente precisa melhorar algumas coisas, né? Dentro dessa questão da estrutura que o senhor disse, você me fez uma pergunta que eu não respondi, sobre se Varginha teria condição de ter um trauma nível 3. Sim. Eu acho que tem. Nós temos profissionais... Tem dinheiro para isso? O orçamento nosso vai ter quase 1 bilhão no ano que vem. O próximo prefeito vai ter 1 bilhão. Rodrigo, eu não sei, eu com certeza, sem saber quanto vai custar, eu tenho certeza que tem. Sabe por quê? Porque o fato da gente não ter o trauma nível 3, esse paciente atendido com deficiência, ele fica muito caro depois para o sistema. Então é muito mais barato. Você vai nos países desenvolvidos, o sistema de pronto atendimento, ele é muito ágil, porque eles sabem que a demora no atendimento do trauma, do paciente com emergência, ele é muito mais rápido, muito mais barato tratar naquela condição do que depois tratar sequelas. Então, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho estatística levantada, mas o custo para o sistema nosso ele é muito mais caro por não ter o trauma 3. Certo. Tá? Então, e isso aí é de competência, para se criar esse nível 3, é de competência do município, do estado, o próximo prefeito, se quiser, ele tem condições de fazer ou ele depende do estado? O estado está louco para qualquer prefeitura que queira fazer, ele dá todas as condições, inclusive tem verbas específicas. Tá? Nós, do regional, se você me permitir, nós estamos elaborando um projeto para fazer um novo hospital regional. E no novo hospital regional, nós assumiremos essa responsabilidade. Porque a gente enxerga o tão grave que é não ter esse trauma nível 3. Então, a gente já está no nosso projeto, vai ter inclusive um heliponto, tá? Esse projeto fica pronto em dezembro, nós já temos a área doada, uma área de 80 mil metros quadrados, só para você ter uma ideia, o hospital regional hoje está numa área de 8 mil metros quadrados, então esse novo hospital terá espaço específico para atender o trauma como ele deve ser atendido, que é o trauma nível 3. Certo. Doutor João Carlos, diante dessa estrutura que você está apontando, né, que tem a sua robustez, mas, e dentro das falhas, que toda estrutura tem a falha, nós vemos Varginha com ainda essa deficiência aí do Hemominas. Nós ficamos anos sem ter uma sede do Hemominas, ainda não temos uma sede definitiva, é uma sede provisória, que é o município que aluga ainda para o Hemominas, que é uma instituição estadual, né? E a falta de uma estrutura adequada para a coleta de sangue em Varginha gera um problema, né, com a falta de hemoderivados para as diversas cirurgias que nós temos aí. O Hemominas é uma estrutura estadual. O que o próximo prefeito de Varginha pode fazer para que a gente tenha uma estrutura robusta e segura para oferecer hemoderivados para Varginha e para a região toda? A gente está na mão do Hemominas? Como é que faz? Então, Rodrigo, assim, eu vou te falar o que me consta, tá? O prefeito Ved abriu essa unidade há cerca de 1 ano e meio, realmente tinha sido fechado na gestão anterior. O Estado, né, que era o responsável, ele, talvez por falta de investimento, resolveu fechar, e o prefeito Ved disponibilizou uma área e que funciona hoje.
No que tange ao hospital regional... A área que o prefeito Verde destinou, ela é alugada. A prefeitura deu o terreno e a Hemominas ainda não construiu essa estrutura. Hoje eles funcionam provisoriamente em um prédio alugado pela prefeitura. Prédio alugado pela prefeitura, onde originalmente foi montado o Hemominas quando começou em Varginha. O Hemocentro, na época. Hemocentro. Hemocentro, né? Não era Hemominas, que era uma instituição privada. Então, assim, eu vou te falar no que tange ao hospital. Eu até fiz essa pesquisa. O hospital regional, a gente faz 10 cirurgias cardíacas por semana. Todas precisam de reserva de sangue. A gente não tem tido cirurgia suspensa por falta de sangue, tá? Isso foi um problema que foi resolvido. Realmente, a gente tinha que ficar esperando sangue vir de Poste de Caldas, Pouso Alegre, de Alfenas. Hoje nós temos o nosso banco de sangue aqui em Varginha e é muito rápido e muito ágil. Então, para o regional, não existe nenhuma deficiência de sangue. Logicamente que, pontualmente, um tipo de sangue ou outro pode estar em falta naquele momento, mas como as cirurgias do regional são cirurgias eletivas, na sua grande maioria, nós não temos porta aberta de pronto-socorro, a gente não passa por problema. Então, toda cirurgia cardíaca, quando é marcada, com antecedência lá de uma semana, 4, 5 dias, o sangue é feito à reserva e a gente não tem tido problemas de cancelamento de cirurgia por falta de sangue.